Salmo 125. Diz assim a palavra do Senhor: Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O verso 3 diz: O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Quanto aos que desviam-se para as sendas tortuosas, levá-los-á, Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Esse salmo, o número 125, é um dos salmos mais conhecidos. Foi até tornado canções por muitos grupos evangélicos, né? Principalmente o primeiro verso que diz: Os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Esse salmo tem como título, na minha tradução, Fé Inabalável. E a primeira coisa que a gente destaca aqui nesse salmo é exatamente esse aspecto do cristão. O cristão ele tem que ser inabalável. Olha o que diz aqui o verso primeiro: Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. E essa firmeza, ela está atrelada a duas coisas, no mínimo duas coisas. Primeiro, porque é Deus que nos sustenta, então nós somos firmes, porque Deus é que nos sustenta, Ele é o que é o alicerce da nossa vida. E em segundo lugar, essa firmeza em Deus, ela requer de nós também uma atitude de firmeza, também uma atitude de resistência, de resiliência. Porque muitos de nós, muitos cristãos, eles se abatem com facilidade, eles desistem de coisas com muita facilidade. Na primeira dificuldade, na primeira investida do inimigo, já se dão por vencido. Começam coisas e não conseguem terminar. Não são estáveis, são pessoas instáveis, são pessoas que não conseguem ter uma resistência. Então, Deus ele nos convida a sermos resistentes nele. Então, nós temos que ter isso em nossas vidas. Como cristãos, quando temos Deus como base em nossas vidas, nós temos que ser resistentes. As batalhas vêm. Os inimigos vão vir, vão nos atacar. Mas nós vamos resistir, porque aqueles que confiam no Senhor, são como o monte Sião, que não se abalam. Então esse é o primeiro ensinamento que o salmista nos ensina no Salmo 125. O verso 2 diz: Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. A segunda coisa que a gente observa aqui é que o salmista, ele, pela fé, ele declara que nós somos firmes, porque Deus é aquele que está ao nosso redor, Ele que nos guarda, Ele que nos livra de todo mal. Então nós temos que ter essa certeza. Outro ensinamento nós aprendemos aqui no verso 3, que diz: O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. O que é que esse verso 3 está dizendo? Esse verso 3 está dizendo que a aparência boa, a atitude do ímpio, ou o sucesso do ímpio, a aparente grandeza que os ímpios têm, isso não vai prevalecer. Não vai prevalecer. Por que não vai prevalecer? Para que nós justos não tenhamos a tentação de querer ser igual aos ímpios, não é? A gente vê os ímpios prosperando, ou aparentemente prosperando, se dando bem na vida, mas isso é aparência. Isso não é real. Porque a verdadeira boa-aventurança, quando a gente está verdadeiramente bem-sucedido, é estar nos caminhos do Senhor. Então os ímpios aparentemente se dão bem, mas no fim o que tem guardado para ele é a sepultura. O verso 4 diz: Faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Então o salmista ele clama a Deus: Deus, faz o bem àqueles que te seguem, aqueles que são bons e retos de coração. E para finalizar, o verso 5 diz: Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, ou seja, aqueles que se desviam com facilidade, os ímpios, leva-los, Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel.
então que você não seja contado com os malfeitores, não é? Muitas vezes nós, os cristãos, eles se dão mal ou passam por alguma dificuldade porque está sentado com malfeitores, está caminhando com malfeitores, está sendo contado como malfeitor. Nós temos que ter cuidado com quem andamos, nós temos que ter cuidado com quem está ao nosso lado. Nesse momento, eu quero fazer uma oração para que o Senhor possa, através do Salmo 125, ministrar no seu coração essa mensagem, para que você possa tomar posse da bênção do Senhor que está atrelada à sua palavra. Oremos. Pai amado, Pai querido Deus, te louvamos, ó Pai, e te adoramos, porque a tua palavra diz que aqueles que confiam em ti são como os montes de Sião, que não se abalam, que permanecem para sempre. Te adoramos também, ó Pai, porque o Senhor é aquele que está ao nosso derredor, o Senhor é aquele que cuida de nós, o Senhor é aquele que nos livra de toda seta maligna, o Senhor é aquele que nos livra do mal, Senhor. Por isso nós te louvamos e te glorificamos por isso. Também te damos graça, ó Pai, pois sabemos que a aparente vitória dos ímpios, o aparente sucesso que os ímpios têm é passageiro, porque a verdadeira paz, a verdadeira riqueza, o verdadeiro sucesso está em servir a Ti, Senhor. Pai, também te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é aquele que cuida de cada detalhe das nossas vidas. Continua, Pai, em nome de Jesus, ministrando a Tua palavra em nossos corações. Que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, meditar na Tua palavra de dia e de noite. E que possamos nos tornar cristãos estáveis. Que possamos nos tornar cristãos inabaláveis. Porque aquilo que nos torna fortes, aquilo que está aos nossos pés como alicerce da nossa casa, é a Tua palavra e ao Teu Filho amado Jesus. É assim que eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém.